Às vezes bate um cansaço, nosso cérebro lembra que é domingo, que amanhã é segunda, quer dar uma desligada, mas aí a gente volta. Segunda tem que fazer tudo, né? Segunda tem que começar tudo de novo. Olha que delícia, gente. Oh, segunda-feira é bom demais. Segunda-feira é bom demais para quem entendeu, para quem vê ao mundo. Para quem ainda não entendeu, às vezes não acha bom. Mas é só uma questão de ajuste. Eu fiquei com a missão para falar de autoliderança. Para quê? Por quê? Quando a gente se lança no mercado, quando a gente se lança no relacionamento, quando a gente se lança no novo grupo social de amigos, a gente precisa ter postura, a gente precisa ter comportamento, a gente precisa ter a mentalidade coerente de acordo com aquele ambiente que a gente quer se inserir. E aí eu quero começar falando de autoliderança com uma frase que eu ouvi uma vez, que fez muito sentido para mim. Sucesso é gestão. Sucesso é uma questão de gestão. Gestão de quê? Gestão de todos os recursos que ficam disponíveis para você, independente de quais sejam eles, independente da sua realidade, independente da sua história. São os recursos que você tem disponível. Como que você gere eles? E aí a gente fala de gestão financeira, gestão de pessoas. E em pessoas tá família, relacionamento, amigos, todas as pessoas que aparecem à nossa frente. Sócio, colegas de trabalho, gestão de pessoas. Sucesso é uma questão de gestão de tempo. E aí quando a gente fala de gestão de tempo, a gente tem a gestão de tempo e no tempo. E hoje eu vou trazer um conceito que vocês nunca mais vão esquecer. Gestão de tempo é quando a gente sabe dividir o que é tarefa, o que é rotina, o que é projeto, como que a gente vai ser produtivo ao longo dos nossos dias para executar o que a gente precisa. Isso é gestão de tempo. Agora, gestão no tempo é quando a gente entende e consegue administrar na nossa mente o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a depressão ela é um excesso de passado. E a ansiedade ela é um excesso de futuro. É a gente ficar pensando muito no futuro. E aí eu falo para vocês aqui hoje, que se a gente fizer uma gestão de tempo eficaz, uma gestão no tempo, a gente vai pensar 10%, a gente vai passar 10% da nossa mente, ocupando a nossa mente, pensando no nosso passado, porque a gente precisa pensar no nosso passado, sim. Ele que construiu a nossa história, foi ele que trouxe a gente até aqui. Mas no passado ele tem um lugar na nossa vida, lá no passado. 20% é no futuro. E gerir o seu tempo com 20% no futuro é você pensar, se planejar, ter sonhos, se visualizar, ter ambições, ter metas. 20%. Sobrou o quê? 70% no presente. 70% no presente. Que é o plantar, que a gente fala, né? E se a gente vive 70% no presente, a gente começa a plantar hoje para colher hoje. Porque se a gente está no futuro sempre colocando ele lá no futuro, o que a gente vive hoje é o hoje. E a gente planta hoje para colher hoje. Porque a gente está administrando o nosso presente. É a única coisa que a gente tem qualquer nível de controle. É sobre o nosso presente. E às vezes lá no passado tem histórias que a gente não se orgulha, tem feridas, tem traumas, tem cicatrizes. E a gente precisa aprender a amar a nossa história. Ela é nossa. E a gente precisa aprender com ela também. Porque quando a gente não aprende com a nossa história, a gente sempre olha para o nosso passado como se fosse um peso, às vezes com vergonha. E isso torna a gente, isso pode tornar
uma pessoa amargurada, afrontosa, tímida, escassa, procrastinadora, porque ela está cheia de panes emocionais, cheia de janelas emocionais que abriu lá no passado, que hoje assombram e não deixam ela seguir em frente e ser plena no futuro, ser plena no presente. E quando a gente fala de autoliderança, a gente precisa ter o controle da nossa biblioteca, a gente precisa ter o controle de uma visão de futuro, mas a gente precisa estar no aqui e agora, comprometido, de verdade. E quando a gente fala de gestão de tempo, por exemplo, a gente precisa entender o que é uma rotina, o que faz parte da nossa rotina. Acordar, escovar o dente, fazer as nossas tarefas diárias, o que são hábitos. O que são tarefas? Tarefas são o que a gente precisa executar, que faz parte do compromisso que a gente tem. A gente precisa fazer, não são hábitos, são tarefas, são compromissos. Um exemplo, estar aqui hoje para vocês é uma tarefa. Estar aqui hoje para a gente, para quem está organizando, é um projeto. Quando você faz uma faculdade, para você a faculdade é um projeto. Você tem um porquê. Para quem está lá na faculdade dando aula, é uma tarefa. Cada um tem que entender o seu papel, a sua dinâmica, aonde se encaixa. E o que está fazendo e por quê. Quando a gente entende que o lugar que a gente está hoje é exatamente o lugar que tem que ser para a gente aprender o que esse ambiente oferece, para poder avançar para o próximo nível, a gente olha com muito mais cuidado, com muito mais zelo. A gente entende que tudo que a gente faz tem a ver com o resultado que a gente quer. Só que a gente está no piloto automático tão forte que a gente vai vivendo, sobrevivendo, e só pagar as contas às vezes é o suficiente. É a meta. Não, pagando as contas tá tudo bom. Pagar as contas é muito importante. Tem que ser. Mas a gente precisa entender o que mais que enche os nossos olhos. Que principal gestão que a gente tem que ter para ter qualquer tipo de sucesso, a que vai reger todas as outras, a financeira, de pessoas e tudo, é a gestão das emoções. Quando a gente fala de inteligência emocional, que é um termo que está sendo muito utilizado nos últimos 30 anos, eu acho, internacionalmente, estudos científicos explicando a inteligência emocional, como funciona a mente humana, tudo isso já estava escrito no livro mais antigo da vida. Qual é? A inteligência emocional está toda lá. Lá na Bíblia, está todo o manual de relacionamento interpessoal, que hoje é a maior dificuldade do ser humano. Como assim? Relacionamento interpessoal tem a ver com como você enxerga o outro, como você se enxerga no ambiente e como você lida com as situações. Tem vários e vários livros. Nossa, como tem livros sobre isso. Mas lá na Bíblia também tem a fonte. Está escrito tudo. E quando a gente fala de gerenciar nossas emoções, a gente está falando de ter autoconhecimento para identificar todos os bloqueios que foram gerados ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, com os nossos pais, padrastos, professores, pastores. Todos os P's que apareceram na nossa vida implantaram várias crenças. E a gente cresceu ouvindo várias verdades absolutas que quando a gente encontra um outro círculo, a gente vê que não é verdade absoluta. Alguém aqui já foi treinada para o concurso público? É uma verdade absoluta para quem vive no mundo do concurso público. Alguém aqui já quis abrir o seu próprio negócio? É uma verdade absoluta para quem quer abrir o seu próprio negócio. Você é a média das 5 pessoas com quem convive, isso é um fato, já foi dito aqui. E você é fruto do seu ambiente. Então a ambiência também contribui muito para como você vai gerir suas emoções. Porque você
acaba fazendo espelhamento, você acaba modelando as outras pessoas de forma inconsciente. Não é porque eu ando com a Michelle todos os dias que eu vou querer copiar a Michelle, mas por andar com a Michelle todos os dias é consequência eu acabar tendo as mesmas atitudes, falando parecido, usando os mesmos jargões, usando o mesmo jeito dela de resolver os problemas. Então aí está uma grande chave na sua vida. As pessoas que estão à sua volta, como é que elas resolvem os problemas? É fugindo? E fuga? A gente tem várias formas de fuga. Álcool, jogos, pornografia. São muitas fugas. Ou é resolvendo os problemas, ou é se calando, se fechando, guardando e acumulando. A gente se torna acumuladores de emoções ao longo da nossa vida porque a gente não consegue se desenvolver, não consegue falar sobre isso. E quando a gente se conecta com a fonte, eu não posso sair daqui sem falar da fonte, a gente começa a ter um pouquinho mais de clareza. O que é a fonte, mano? Você pode falar que é o universo, você pode falar que é Deus, o que fizer sentido para você. Eu falo que é Deus, o Pai, Criador dos céus e da terra. E aí eu sou cristã, nós somos cristãs. E quando a gente fala do cristianismo, a gente usa o cristianismo não como religião. Porque religião é só mais um rótulo, assim como a profissão. O cristianismo é um estilo de vida. O cristianismo tem a ver com você buscar no Criador tudo aquilo que você precisa, porque está ali. Você já tem disponível. Está tudo dentro de você. Todo o acesso que você precisa está dentro de você. E quando você tem acesso direto à fonte, mas como é que eu tenho acesso direto à fonte? Olhando para dentro. Porque a fonte está exatamente dentro de você. Acredite. Ela não está no templo, ela não está em nenhum lugar. Ela está aí dentro. E é aí dentro que você vai encontrar a clareza que você precisa, os desbloqueios que você tem que quebrar, todas as crenças que te limitaram para chegar onde você chegou ou deixou de chegar. Lá na fonte. É algo muito maior do que a gente. É quem trouxe a gente para cá. Quem permitiu que a gente vive, que a gente passasse por tudo que a gente passou. Porque cada história ela é única. E quando você olha para a sua história com generosidade, com aprendizado, ressignificando cada evento de injustiça, cada coisa ruim que te aconteceu. Ah, eu estou nesse emprego porque eu fui demitida do outro. Ah, eu não consegui passar na faculdade tal, eu acabei de me parar aqui. Cada coisinha que aconteceu ao longo da sua vida teve uma permissão e foi consequência de alguma coisa que a gente fez.